Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus. Eu vou esperar algumas pessoas pararem de conversar, porque eu não quero atrapalhar ninguém a conversar proclamando o Evangelho. Na hora que pararem de conversar, eu continuo proclamando. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo santo de Deus, as leituras, todas elas que nós ouvimos hoje, eu costumo dizer que são das leituras mais importantes para que nós possamos fazer uma homilia, e que por vezes é um tipo de leitura que a gente não consegue nem brincar muito, né? Uma homilia ou outra a gente coloca às vezes um pouco de ironia, algumas coisas, né? Mas a leitura de hoje ela é séria demais, porque ela fala do início de tudo, de forma especial do pecado. Ela mostra e revela o quanto que nós às vezes voltamos lá no tempo de Adão e de Eva e continuamos a ouvir, continuamos a escutar, continuamos a dar atenção para a serpente. A liturgia de hoje, ela deveria ser colocada entre as principais liturgias, entre as principais leituras, junto com a paixão de Cristo, junto com a morte e junto com a ressurreição. Do tamanho ou ainda da medida ou ainda do peso que tem para cada um de nós as leituras de hoje. Se fosse para colocar um título para esta homilia, eu colocaria o seguinte título: Cuidado com a astúcia do demônio. Cuidado. O próprio Deus vai nos apontar que ela era astuta, a serpente. Quem é a serpente? É o demônio, o tentador, o adversário. É a serpente, esse inimigo que hoje nós falamos do demônio, é o mesmo que estava lá também na criação. Desde o início do mundo, ele é aquele que nos provoca. Desde o início do mundo, ele é aquele que nos coloca contra Deus, nos traz a confusão. E desde o início dos tempos, homens e mulheres permitem cair nas confusões do demônio. Essa história, minha gente, cair na confusão do mal não é de hoje, não. Nós podemos falar, sim, que hoje, olhando para o nosso mundo, o mundo está muito mais depravado, o mundo está mais desconcertado,
O mundo está vivendo uma estrutura de pecado, isso é verdade. Mas o pecado, desde que o homem desobedeceu a Deus, o pecado trouxe confusão na vida, na família, na história. A serpente, ela também é chamada aqui de astuta. Quando nós falamos de uma pessoa que é astuta, o que significa isso? Significa que ela tem uma capacidade de enganar, fala manso, conquista, consegue chamar a atenção da pessoa. Talvez vocês aqui um dia tiveram um amigo, entre aspas, né? Ou uma amiga que era bem com cara de serpente. É só você lembrar um pouquinho, você vai perceber, poxa, é verdade. Talvez eu tive um dia na minha vida um amigo, uma amiga, um vizinho, alguém que era realmente do jeito da serpente. Entrou na minha vida e entrou com o rosto, parecendo que estava brilhando. Eu olhava para a pessoa e enxergava Deus na pessoa. Então, hoje na homilia nós vamos entender que sentimentos são esses que veio do ser do demônio e que ele quer implantar até hoje na nossa vida, na nossa história, na sua vida, na vida da sua família. Primeiro, o demônio não quer ser, para ele, você não precisa ter necessidade de Deus. Deus não precisa dar assistência para você. Você anula Deus da sua vida. Não foi isso que ele fez quando ele teve inveja de Deus? O demônio, ele quis anular o próprio Deus. Por isso ele é um anjo caído. Por isso ele é o divisor. Por isso ele é o pai da mentira. Por isso ele é o enganador. Por isso ele é o opositor. Porque a primeira pessoa, vamos dizer assim, enquanto Santíssima Trindade, né? A primeira pessoa que o demônio bateu de frente foi com o próprio Deus, Deus Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade. Logo, ele diz o seguinte: eu não preciso, eu não necessito desse Deus. Segundo pecado. Quando eu digo que eu não preciso de Deus, eu estou dizendo que eu sou autossuficiente. E era assim que o demônio queria também aparecer, como aquele que é autossuficiente. Logo, se eu não preciso de Deus, então eu consigo de forma auto, quer dizer, em mim, o meu ego, eu me preencho, eu me basto. Eu não preciso de ninguém. Eu só preciso de alguém para me atazanar a vida dela. Eu só preciso de alguém para me ajudar ele a ir para o quinto dos infernos. Esse é o pensamento que a gente encontra a partir das atitudes do demônio. Então, se eu não necessito do auxílio divino, me torno autossuficiente, logo eu estou dizendo que eu também sou um Deus. É o que nós chamamos da busca de poder. E eu digo para vocês, minha gente, estas características parecem que estão impregnadas na nossa vida. Se você começar a refletir a sua vida, em algum momento você agiu dessa forma: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, eu dou conta de fazer tudo sozinho, eu sou autossuficiente, eu não aceito o conselho de ninguém, eu não aceito que ninguém se meta na minha vida, eu não aceito que... Eu digo uma coisa, gente, para vocês: às vezes as pessoas falam assim, olha, eu não quero que ninguém intrometa na minha vida, mas eu digo para você, se for para você ser salvo, aceite alguém intrometer na sua vida. Porque às vezes você está na vida de pecado, às vezes você está numa vida de destruição, você está na lama, às vezes você está ali no chiqueiro, como estava o filho pródigo. Mas é o coração tão fechado, é tão egoísta, é tão do demônio, que você fala, eu não quero que ninguém intrometa na minha vida. E é nesse momento que eu tenho que falar assim: Senhor, eu quero sim, inclusive o Senhor, quero que o Senhor seja o primeiro a intrometer na minha vida. Pode entrar, porque não dá, eu não quero mais essa vida que eu estou tendo. E essa é a atitude que o demônio não quer. Porque ele está dizendo, não preciso do auxílio de Deus, você é autossuficiente e você precisa de ter poder. Porque se você tiver poder, você vai ser igual a um Deus. Olha a prepotência do demônio. E aí nós vamos ver, já na primeira leitura, nós vamos ver esses 3 sinais. Então, vamos lá.
Gênesis capítulo 3. A serpente era o animal mais astuto que Deus tinha criado. Já expliquei o que é o astuto. E a serpente nada mais é do que a personificação do próprio diabo. Aí você dá o nome que você quiser para ele. Diabo, demônio, capeta, capiroto, sei lá. Você dá, se for feio, pode dar o nome para ele, que ele não merece um nome bonito nunca, né? Aí começa. Disse a serpente à mulher. Perceba que a serpente, o que ela fez com Deus, agora também ela quer fazer com a mulher. Coloque uma frase no coração de vocês, uma palavra só, que é a palavra que vai perpassar por essa homilia. Confusão. O que é uma confusão? A confusão nada mais é do que a confusão vinda do demônio. Muitas mentiras com pitadas de verdades dentro. Ou muitas verdades com pitadas de mentira. Eu poderia até já passar um pouquinho para frente, vou fazer isso só para explicar uma coisa para vocês. Lá no versículo 6 está dizendo assim: a mulher viu que a árvore era apetitosa para comer e tinha um aspecto muito bom. Vamos lá. O demônio, se ele aparece para você enquanto um pecado, ele vai aparecer com chifre, com rabo e pegando fogo? Não. Gente, eu garanto, eu coloco a mão de vocês no fogo. Se o demônio, de vocês, a mim não. Se o demônio aparecer para vocês, com chifrão, um rabo daquele tamanho, que derruba 1/3 das estrelas do céu, aquela cara dele medonha, feia, nojenta, sem vergonha, picareta, ordinário, ele aparece na sua frente, você se converte na hora. Na hora você se converte. Então o demônio ele não vai aparecer com cara bonita, ou com cara feia. O demônio ele aparece com um semblante apetitoso. É isso que ele aparece. Por mais que ele seja uma serpente, ele é tão astuto, né? Como está na primeira leitura, ele é tão astuto que a fala dele é bonita. Ele fala de Deus. Ele tem palavras de Deus. Como assim, pá? O demônio fala de Deus? Fala. Lembra o que é a confusão? Um monte de mentiras com pitadas de... ou um monte de verdade com fragmentos de mentira. E o demônio ele fala bonito, ele fala tranquilo. Porque se o demônio aparecesse também para Eva, com o rosto de fato que ele tem, que vocês podem imaginar, é o rosto mais nojento, mais esquisito, mais estranho, mais desnegoçado que existe na face da terra. Espero que ninguém aqui vá para o inferno. Porque o dia que você for para o inferno, você vai ver o demônio como ele é. É o rosto daquele que desprezou a Deus. É alguém chupando jaca. Se alguém gosta de jaca aqui, você vai... É misericórdia, jaca é ruim que minha Nossa Senhora Aparecida. Deus me livre, né? Você comer jaca, você tem que rezar 1/3 antes, tem que fazer, porque é penitência demais da conta. Gente, mas então, o demônio ele tem que aparecer sempre com o rosto bonito. O demônio ele é sensual. O demônio ele chama atenção. O demônio ele tem um cheiro próprio, porque ele quer atrair. É o cheiro da atração. E é assim que ele consegue atrair tantas e tantas pessoas. Vamos ver como foi então o relato com Eva. O demônio disse à mulher, a serpente disse à mulher: então foi isto mesmo que Deus mandou? Colocou o nome de Deus. Perceba, ele quer conseguir cativar e trazer Eva para o lado dele, usando o nome daquele que a criou, o próprio Deus. Não podeis comer de nenhuma da árvore do jardim do paraíso? Aqui começa a confusão. Lá no versículo, capítulo 2, versículo 16, Deus vai explicar: olha, vocês não podem, vocês podem comer de todos os frutos que tem aqui, tudo pode comer, tudo. Piqui, jabuticaba, só coisa boa.
gabiroba, Nossa Senhora Aparecida. Tudo que tem aqui vocês podem, né? Aquele trem tamarindo, nossa, aquele é bom demais, meu Deus do céu, uma delícia, né? Mas também 2 horas depois também, você sabe onde você está, se for aquele trem. Então, tudo isso você pode, Eva. Tudo isso você pode, Adão. Mas a árvore que está no centro do jardim, você não pode. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O demônio diz isso para Eva? Não. O demônio pergunta assim: é verdade que vocês não podem comer, que Deus falou que vocês não podem comer de nenhum dos frutos de nenhuma das árvores? Eva, a primeira resposta de Eva é uma resposta de sabedoria. Porque ela vai dizer assim: respondeu a mulher à serpente: podemos comer dos frutos da árvore do jardim, somente do fruto da árvore que está no meio, que não. Pois Deus disse, olha só, Eva começou a debater com o demônio, só que Eva agora debateu com o demônio através da palavra de Deus. Aqui já está um grande segredo. Quer vencer o demônio? Quer vencer o mal? Então você precisa da palavra de Deus. E Eva, ela vai utilizar a palavra, vai dizer, Deus disse. E o que Deus disse? Não podeis comer nem tocar, senão vocês vão morrer. Mas tem um problema. No coração humano tem o desejo de não necessitar de ninguém, de ser autossuficiente e de poder. O demônio conhece o ponto fraco da nossa vida. Ele conhece. E ele pegou Eva no ponto fraco dela, pegou Adão no ponto fraco dele, que era poder, autossuficiência e não precisar mais de Deus. O demônio sabe onde é o seu ponto fraco. Presta atenção nisso. O demônio sabe, cada um de vocês, qual é o ponto fraco que você tem. Ele não vai te atacar no ponto forte. Numa briga, vai eu, Paulo, brigar. Eu acho que eu consigo bater no Paulo, né? Mas aí vai eu, Paulo, nós vamos brigar. Eu vejo uma casca de ferida no joelho do Paulo. Ele vem brigar comigo, já vem brigar mancando. Você acha que eu vou ficar dando tapinha no rosto do Paulo? Não, ficar dando murrinho no ombro dele. Eu dou um chute onde? No machucado dele. Porque eu sei onde está o ponto fraco dele naquele momento. O demônio sabe onde é a ferida do teu coração e da tua alma. Ele sabe onde ele vai manifestar de forma que você pode cair. O que ele faz com Eva? Olha só, é sem vergonha o demônio, né? Ele vai dizer o seguinte: nada disso, vocês não vão morrer. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os teus olhos irão abrir, e vocês serão como Deus, e vocês terão conhecimento do bem e do mal. Pronto, tudo que Eva queria ouvir, na frente dela, na frente de Eva, estava o fruto. Pode imaginar qualquer fruto, estava o fruto, e ela sabia que bastava comer aquele fruto, ela não ia depender mais de Deus. Ela ia ser, essas palavras, esses 3 critérios têm que ficar na mente de vocês. Ela não ia mais depender de Deus, ela passaria a ser autossuficiente, e agora ela teria poder como um Deus. E Eva cai. E Eva cai feio. E aí vem o pecado. E aí o pecado entra no mundo. E aí nós vimos as sequelas do pecado. E hoje, na segunda leitura, em Romanos, Paulo vai falar. Qual que é a sequela do pecado? O homem pecou e o que entrou no mundo? A morte entrou no mundo. Também em Romanos, São Paulo vai falar, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Que morte? Morte física? Sim. Morte espiritual? Principalmente. O salário do pecado é a morte. Então, qual que é a primeira sequela do pecado em nossa vida? Nós nos afastamos de Deus, porque estamos matando a nossa vida espiritual. Segunda sequela do pecado em nossa vida, chama-se a vergonha e a humilhação
diante de Deus. Vergonha e humilhação diante de Deus. Eva comeu do fruto, entregou para o teu esposo. Adão comeu do fruto. E finaliza a primeira leitura dizendo que, depois que eles comeram, o que eles perceberam? Que os dois estavam nus, peladão, um de frente para o outro. Eles tinham problema em ficar nus, um diante do outro? Não. Por quê? Porque se não existe, gente, presta atenção nisso, se não existe pecado, então não existe má intenção no meu coração. Se não existe pecado, eu olho para qualquer pessoa e vejo pureza. Por isso que o reino dos céus é a pureza por excelência. Se eu não tenho pecado, e todos nós temos, né, eu não vou cobiçar a outra pessoa e nem vou sentir vergonha. Ando peladão na rua, se todo mundo anda, mas é o quê? Sem pecado. Não ia ter problema nenhum. Não ia ter esse olhar malicioso, o desejo carnal. Não ia ter nada disso. Mas não coloca a culpa em Adão e Eva não, tá? Não fica culpando eles não. O culpado por nós continuarmos pecando é a gente mesmo, porque Jesus nos deu toda a capacidade, até morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Nós que somos muito sem vergonha muitas vezes, a gente continua pecando. Não põe a culpa em Adão e Eva nunca. Nunca em Adão e Eva. Mas eles perceberam que estavam nus. O que eles vão fazer? Roupa. E eu fico imaginando a falta de criatividade de Adão e de Eva. Eles vão usar folha de figueira para fazer. Gente, você já viu folha de figueira, o tamanho que é? É desse tamanho assim, ó, folhinha de figueira, é pequenininho. Imagina fazer aquele tanto de coisa para tampar o corpo. Eu acho que eu sou mais inteligente do que eles. Eu ia na bananeira. Alguém viu o tamanho da folha de bananeira? Ó, você coloca uma folha, mulher mais fácil, uma folha na frente, uma folha, acabou. É? O homem faz uma tanguinha ali, pronto, resolveu. Mas também a leitura nos mostra que o desespero deles, e a figueira, porque nós percebemos também que a figueira apresenta quem? O próprio Cristo. E eles quiseram se revestir, não sabiam ainda, mas revestir da figueira significa que é Cristo que iria tampar a vergonha da humanidade. Isso é belíssimo. Cristo tampa a vergonha da humanidade. Cristo, ele vai tampar aquilo que é a nudez que o pecado causa em nós. Por isso a figueira. Pois bem, mas eu disse que, além da morte física e espiritual, a outra sequela do pecado é o quê? A humilhação e a vergonha. Deus, quem eram os grandes amigos de Deus? Quem eram? Adão e Eva. Adão e Eva foram criados por Deus. Deus criou Adão na alegria de olhar para ele e falar assim, né? Agora sim, eu vou fazer alguém que é a imagem e semelhança do meu querer, da minha bondade, cria o ser humano. Gente, olha o amor de Deus para conosco. E aí Deus cria Adão, Deus cria Eva. Olha qual que é a decepção de Deus. Deus criou eles na amizade, no amor, na perfeição. Agora eles pecaram. E aquele que é o grande amigo deles, eles passam a ter vergonha de Deus. Quando Deus chega, não está na primeira leitura de hoje, é continuidade, está na primeira leitura. Deus chega, imagina Deus falando assim, Adão, ô meu amigo, cadê você, rapaz? Eva, cadê tu, mulher? E eles falam assim, estamos escondidos aqui, Senhor, atrás do mato. E por que vocês estão escondidos aí? Porque nós percebemos que nós estávamos nus. E como é que vocês perceberam que você estava peladão na frente do outro? Porque nós comemos do fruto. Pronto. Agora começa a terceira sequela do pecado. Primeiro, eu pequei, eu começo a me esconder de Deus. E alguns com ressentimento, eu nunca vou conseguir, eu não vou melhorar, eu nunca dou um passo, eu sempre cometo o mesmo erro. É isso que o demônio quer colocar na sua cabeça. Porque ele é o pai do ressentimento. Ele quer mostrar para você, você não vai melhorar, você não tem jeito. De agora para frente é só ladeira abaixo na tua vida espiritual. Começou a pecar, você vai pecar muito mais, peca. Agora já que não tem jeito mesmo na sua vida, seja o suficiente você mesmo. Já que não tem jeito na sua vida, seja você o dono de si.
Busque poder, porque já que nada presta na sua vida, seja então uma pessoa que tenha poder. Mas não. Eles ficam com vergonha de Deus, se escondem de Deus. E agora entra a terceira sequela do pecado: a indiferença da fé. Vou explicar para vocês o que é a indiferença da fé. Eu faço mal com o André. Eu não estou nem um pouco preocupado se o que eu fiz com ele, na vida dele, vai acontecer alguma coisa de ruim. Eu faço uma fofoca para me livrar, né? Quem foi que disse? Foi o André que disse. E talvez eu tenha alguma autoridade, e o André não tem, e ele não vai ter voz para falar alguma coisa, ele vai ser prejudicado, e a minha consciência continua tranquila. Isso se chama indiferença da fé. Eu não me preocupo com o outro. Ou ainda num casamento, vamos pegar o exemplo, o rapaz, o esposo traiu a esposa. Aí, ele trai a esposa. Mas ele não tem preocupação nenhuma com o sofrimento da esposa, preocupação nenhuma com o sofrimento dos filhos, preocupação nenhuma com o sofrimento da família. Ele está preocupado somente no seu prazer, no seu sentir bem, no seu poder de ter mais do que uma mulher. Essa é a diferença. E aí às vezes ele está com a mulher casada, ele não se preocupa nada, se ele vai estragar aquele casamento, se vai acabar com aquela família, se o marido daquela mulher vai descobrir e vai matar ela. A única preocupação dele: eu tenho que estar bem. E foi justamente este pecado que aconteceu com Adão e com Eva. Quando Deus pergunta: e como vocês sabiam que vocês estavam pelados? Adão começa dizendo: Senhor, a mulher que tu me destes. Adão está preocupado com Eva agora? Sim ou não? Nem um pouco, indiferença da fé. Porque ele quer falar o seguinte: olha, Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe que eu não sou culpado. Culpado foi essa mulher que o Senhor me deu. Se eu fosse Deus, eu metia o dedão na cara dele. Falei: sabe o que eu te dei essa mulher, rapaz? Dá uma olhadinha lá em Gênesis, dá uma olhadinha lá que você vai ver por que eu te dei essa mulher. Porque quando você começou a dar nome nos animais, você colocou lá cachorro, cachorra, cadela, sei lá. Você colocou lá hipopótamo, hipopótama, você colocou o ganso, a ganso, eu não sei que animal que tem aí. Né? Uma presidente anterior já falou que tem a mosquita e o mosquito. Então, pelo menos isso eu acho que Deus fez, né? A mosquita e o mosquito. Era uma presidente que era, meu Deus do céu, era geniosidade em pessoa, pela uma inteligente da face da terra. O Brasil tem jeito. Nós tivemos uma mulher que estocava ar e tudo mais, não vamos ter sucesso na vida, né? Aí, e foi passando. Quando chegou o momento, acabou tudo, Adão falou assim: uai, Senhor, está faltando nada e não? Assim, porque passou a onça, o seu onça, a dona onça passou aqui, passou o seu leão, a senhora leoa, foi passando todo mundo, eu fui dando nome para eles, né? Foi difícil, que eu não entendia o que era sapo, rando, eu fui dando nome para esse povo, foi passando por aqui. Eu fiquei pensando como foi que ele deu o nome para o burro, para o jumento, e outro negócio lá que eu nunca sei o que é. São 3 animais que é um filho do outro, avô do outro e que gera lá. É o burro que é um jumento, não sei se é um jumento que é filho do burro. É um trenzinho parecido. E ele chegou e falou assim: Senhor, não tem ninguém que parece comigo. E aí Deus viu que o homem era incompleto. Deus vai, repousa o homem, porque Deus trata com carinho, né? É a anestesia do amor. Ele repousou, tirou uma costela, criou a mulher. Quando aquele homem acorda, gente, eu queria estar lá para ver. A hora que ela acorda e olha para Eva, aí ele fica alegre. Fala: opa, agora sim, agora você acertou, parabéns, né? Ainda inclusive o senhor fez melhor do que eu imaginava. Trem perfeito, senhor, obrigado pela mulher aí. E ele vai dizer: agora sim, é carne da minha carne. Vão até aumentar: sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos. Vamos voltar de novo no julgamento. Adão lembrou do bem que Deus fez para ele? Não.
O pecado, a indiferença causa em nós, gente, algo assim como se fosse uma amnésia, e não é espiritual não, é infernal mesmo. Eu não lembro do que Deus fez na minha vida, mas eu quero julgar o outro porque eu quero sair ileso. Eva, por sua vez, falou assim, não, a culpa não é minha, a culpa é da serpente. A serpente falou alguma coisa? Sim ou não? Não. Porque o demônio, quando ele traz confusão na sua vida, ele vem, faz a confusão e some. Ele não quer ficar perto de você. Pelo contrário, ele quer te atazanar, só que ele vai ficando de longe. Sabe quem fica perto de você? É o Espírito Santo. Você pode ser a pior pessoa da face da terra. Você pode ter cometido os piores pecados. O Espírito Santo está ao teu lado. Enquanto o demônio fica atentando, fica provocando você, o Espírito Santo te consola. O Espírito Santo cuida. O Espírito Santo te dá força. Você está caindo, o Espírito Santo te segura. É o poder de Deus, a força de Deus, o amor de Deus te segura. Tem pensamentos estranhos, o Espírito Santo te dá tranquilidade. O demônio não. O demônio, ele faz, uma palavrinha feia, mas ele faz a porcaria e some. Porque ele quer ver você nisso mesmo. Quer ver você na lama. Quer trazer confusão. Olha o desejo de Eva. Eva queria não mais precisar de Deus. Eva queria não mais, ela queria ter autossuficiência. E Eva queria ter o poder de Deus. Ela foi enganada? Ela se deixou ser enganada. E no final de tudo, o que Deus fez? Deus acolheu Adão e Eva. Mas disse, agora vocês vão ter as consequências do pecado. Mas eu acolho vocês. E aqui nós temos o grande acolhimento. Se um homem pecou, veio um outro e nos salvou. Se no início dos tempos um homem aceitou que o demônio pudesse confundi-lo, este aqui é o único que consegue confundir o demônio e que vence o demônio. Vamos no Evangelho que vocês vão entender isso. No Evangelho, o demônio, Jesus é levado ao deserto. O deserto é o lugar da provação, né? O demônio, ele quer confundir Jesus. 2 vezes o demônio vai falar assim, se tu és o Filho de Deus. Como assim, se tu é o Filho de Deus? Mas você tem alguma dúvida? É quando você fala assim, padre, se o senhor for padre, olha, se o senhor for padre, se o senhor for, daqui a pouco eu vou pensar, mas será que eu não sou padre mesmo? Não, porque está todo mundo falando, se eu for padre. Quer dizer, você começa uma grande confusão. E o demônio quer confundir Jesus. Ele vai dizer, se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Qual é o primeiro critério mesmo do sentimento que o demônio quer causar? Não preciso de Deus. Se Jesus transforma aquelas pedras em pães, ele estava dizendo, eu não preciso da assistência do meu Pai. Ele já estava 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer e sem beber. Estava com fome, minha gente? Muita fome, muita sede. Poderia transformar pedra, ele tem poder para transformar a pedra em pão? Tem. Ele quis fazer isso? Não. Porque ele quis confiar na assistência do Pai. Só que o demônio provoca ele. Do mesmo jeito que provocou Eva, com palavras diferentes, mas do mesmo jeito. E é bom que Jesus responde tudo usando a palavra. A palavra. Olha o que Jesus, gente, Jesus é fantástico, né? Olha o que Jesus vai dizer. Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 34. Jesus responde, Jesus bate frente com o demônio com a palavra de Deus. Jesus poderia pedir para um raio naquele momento ali, espatifar o demônio? Poderia. Mas Jesus, ele quer mostrar para o demônio que se ele veio do reino dos céus e foi um anjo caído por desobediência, Jesus veio do reino dos céus
Mas não foi um anjo caído, porque ele veio pela obediência ao Pai. É a palavra de Deus que cura. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que vence o demônio. Presta atenção, minha gente. Se você não está ligado, íntimo, próximo à palavra de Deus, o demônio vai brincar com a sua cara. O demônio vai fazer de você uma marionete. O demônio vai fazer de você igual aqueles pessoal de circo faz, aquelas bolinhas, vai e volta, joga para cima e para baixo, do jeito que ele quer. Porque eu não tenho resposta para o demônio. O demônio chega, coloca uma coisa na minha vida, um pensamento ruim, e eu falo, é verdade. Nossa, é verdade, eu tenho que culpar fulano, eu não vou ser culpado não. É verdade, Deus não está ajudando ninguém. Se Deus fosse tão bom, por que teve Covid? Por que teve um monte de coisa? Por que tem um monte de morte? Por que tem um monte de coisa? Por que tem um monte de desgraça no mundo? Aí eu começo a recusar a Deus, começo a ser autossuficiente demais, e começo a querer ter poder demais. Agora, segundo momento. No segundo momento, o demônio percebeu o seguinte, olha, Jesus, ele usa a palavra para se defender. Então eu vou usar a palavra para atacá-lo. Ó a confusão. O que o demônio vai falar? Se és filho de Deus, não é besta, ele já sabe que é filho de Deus, que perguntem, né? Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, pois está escrito. E o que está escrito? Os seus anjos darão ordens a teu respeito. Eles não te carregarão, eles te carregarão nas mãos. Quer dizer, para você não tropeçar em alguma pedra. Aí tem uma lógica. Ele está dizendo, olha, Jesus, pula de cima desse prédio enorme. Porque você sabe que você é o queridinho de Deus, né, Jesus? E quando você for caindo, os anjos vão te segurar. Mas se você for filho de Deus, Jesus poderia falar assim, eu sou filho de Deus, vou te provar agora. Vamos lá, eu quero pular da lua, vou pular da lua no chão para você ver que eu sou filho de Deus. Jesus teve essa prepotência? Não. O demônio quis colocar o que no coração de Jesus? A autossuficiência. Jesus permitiu? Não. As palavras do demônio sobre a Sagrada Escritura foram verdadeiras ou falsas aqui? Verdadeiras. Ele foi lá no Salmo. Ele retirou isso aqui do Salmo. Não foi mentira, ele deixou claro. É uma passagem bíblica. Só que Jesus vai utilizar agora Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E neste momento, o demônio ele fica desesperado. O demônio percebeu que com Jesus não adianta mostrar que ele é autossuficiente, não adianta mostrar que ele não precisa de Deus. E o demônio, o que ele faz então? Ele quer usar em Jesus aquilo que a maioria do ser humano acaba caindo. Me dê poder, só me dá poder, e eu concordo contigo. Na igreja é assim. Eu tenho um cargo. Tem muita gente humilde, mas às vezes eu tenho um cargo na igreja. A pessoa pergunta assim, o que você faz na igreja? Eu sou auxiliar do departamento da sacristia, que cuida do Santíssimo, que lava, mas só para falar, eu tenho uma função. É quando alguém chega para conversar com você, e a pessoa fala assim, pai, você sabe quem eu sou? Já ouviu isso? Você sabe quem está falando? Vão estar falando, não sei, também não importa, resolve o problema, mais ou menos isso. A busca do poder. E o demônio agora quis tentar provocar Jesus mostrando, agora você, porque Jesus é totalmente Deus, mas totalmente homem. Ele quis atacar Jesus naquele que é totalmente homem, dizendo para ele, olha, se você se ajoelhar diante de mim, eu te darei, está vendo esse reino aqui, levou Jesus para um lugar alto lá, está vendo que o mundo inteiro, eu te dou tudo isso, basta você se ajoelhar diante de mim. O que ele acabou falando para Jesus? Ele está dizendo assim, olha Jesus, ajoelha diante de mim, que eu te dou todo este poder. Quantas pessoas estão
ajoelhando todos os dias para o demônio. Vou dar alguns exemplos de quem ajoelha para o demônio. Aquelas pessoas que só vão lá, por exemplo, trabalha em alguma área pública, aí você vai lá, bate seu cartãozinho e vai embora, outra pessoa bate o cartãozinho para você, você fica uma semana sem ir. Você está mostrando que você quer ter um poder de decidir coisas. Está se ajoelhando diante do demônio. Dentro da empresa, você quer fazer da cabeça das pessoas escada para você subir. Está ajoelhando diante do demônio. Quando você ensina alguma coisa para os seus filhos, mostrando que eles sempre têm que levar vantagem, você também está fazendo o quê? Ajoelhando diante do demônio. Querem poder. Tem um exemplo que é muito comum. Quando você vai na escola e a professora fala, olha, seu menino tá não sei o quê, tá fazendo muita bagunça, tal coisa, podia conversar com ele, e você fala assim, não, é porque a escola de vocês que é opressora, que não sei o quê, e tira a autoridade do professor, você está se ajoelhando também diante do demônio, porque você não quer deixar o verdadeiro poder exercer, porque existe o poder do bem, existe. O empresário que dá, por exemplo, que contrata funcionários e paga certinho, que foi contratado com eles, é um poder valioso. O pai e a mãe que tem o poder de educar o filho, o sacerdote que tem o poder de utilizar da palavra para levar vocês para o céu, tem o poder bom. Só que o demônio quis fazer o contrário. Ele mostrou para Jesus, e como era um mentiroso, ele começa mentindo. Eu te dou tudo, tudo. Quem criou o céu? Responde mais alto. Quem criou o céu? Quem criou a terra? Quem criou as estrelas? Quem criou os animais? Quem criou as árvores? Então, como é que o diabo está dizendo que foi ele que criou tudo isso? É mentiroso. Quem te vende uma coisa que não tem, que não é dele, você chama ele de quê? Estelionatário, não é assim? Como é que o demônio quer dar para Jesus uma coisa que não é dele, sendo que foi o próprio Jesus que participou da criação? Olha a confusão que ele quer fazer. Gente, não sei se vocês estão entendendo essa minha homilia de 3 horas. O demônio quer confundir a sua cabeça. E a quaresma é o tempo que o demônio mais vai te provocar. E se você não tomar cuidado, você vai cair. E uma vez que você caiu, volta, mas dificilmente, quando eu digo cair, é o quê? Você recusa a necessidade de Deus, se torna autossuficiente e você quer poder. Só que Jesus tem palavras acertadas. Depois que ele fez a proposta para Jesus, Jesus falou assim, gente, Jesus é bom demais, né? Olha só, retira-te, Satanás. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele e falando assim, mas você é besta, né? Você acha que só porque eu estou com fome, estou com sede, estou aqui, né, cansado, você acha que eu vou te dar ouvido? Pai da perdição, pai da mentira, pai do egoísmo, pai do pecado. Imagine Jesus olhando para o demônio, e aí ele vai falar, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. E o demônio vai embora. E aqui no final desse evangelho tem uma coisa maravilhosa. Depois que o demônio foi embora, quem foi que chegou? Os anjos, para servir Jesus. Jesus pediu para Deus para mandar anjos, sim ou não? Não. Mas os anjos o fizeram. Sabe por quê, minha gente? Todas as vezes que nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as vezes que eu falo, Senhor, eu necessito sim de Ti. Claro que eu necessito, Senhor, pelo amor de Deus. Sem o Senhor, quem eu sou? Sem o Senhor, quem é a minha vida? Sem o Senhor, que valor eu tenho? Eu não sou autossuficiente, pelo contrário, Senhor. Eu tenho falado isso várias vezes aqui. Sem Deus, o que eu consigo fazer é pecar. Eu não sou autossuficiente, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Eu preciso, Senhor, do Teu abraço, eu preciso do Teu carinho, eu preciso da Tua palavra.
Eu preciso das suas broncas, Senhor, de vez em quando em mim. Eu preciso do puxão de orelha. Eu preciso de ti, Jesus. Eu não sou autossuficiente. E outra coisa, o único poder que eu quero ter na minha vida é o teu poder que me move, é o teu poder que faz eu caminhar, é o teu poder que me tira do pecado, é o único poder que eu quero ter. Aí eu digo para vocês, o demônio pode até passar pela sua vida, mas se você estiver em unidade com Cristo, em unidade com Deus, em intimidade com a palavra, Deus vai mandar anjos para te proteger. E se você não concorda com isso, então rasga esse evangelho. Está mostrando que depois da tentação, se nós passamos pela tentação, nós seremos muito bem cuidados pelos anjos de Deus. Anjos do céu que vêm realmente nos visitar, ou anjos que são pessoas que Deus coloca na nossa vida. Quantas pessoas Deus colocou na sua vida em momentos que você estava caído, momentos de dificuldade, independente de qual seja a dificuldade. Quem aqui, levanta a mão, que algum dia percebeu que Deus colocou uma pessoa na sua vida e essa pessoa te ajudou a levantar, a voltar de novo para a vida? Levanta a mão. Pronto. E vocês têm agora coragem de desconfiar dessa graça de Deus? Então, quem concorda com tudo que foi dito aqui, aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo.